3 anos. Foi esse o tempo que a minha família levou para fingir que eu não existia, depois de escolher a Amber no meu divórcio e acreditar em cada mentira que ela contou sobre mim. Agora que eu tenho um filho com a minha nova companheira, eles apareceram na minha porta querendo recomeçar, pedindo perdão debaixo de chuva. Eu deixei todos do lado de fora. E, para ser sincero, foi fácil. O difícil foi o que veio antes. Meu nome é Jake, tenho 34 anos, e tudo começou 5 anos atrás, quando meu casamento desabou do jeito mais humilhante possível. E eu e Amber nos conhecemos na Universidade de Nebraska. Ela cursava administração, eu engenharia. A primeira vez que falou comigo foi porque derrubou um latte no meu livro de termodinâmica. Meu Deus, eu estraguei tudo. Só o capítulo mais chato. Então eu te devo um café e um livro novo. O café eu aceito agora. O livro, depois a gente negocia. A gente ficou 3 horas naquela cafeteria conversando como se já se conhecesse havia anos. Ela era ambiciosa, rápida, cheia de energia. Eu era o cara estável, o que chegava no horário, que cumpria o que prometia. Na época, aquilo pareceu encaixe. A gente namorou por 3 anos, se casou logo depois da formatura e fez tudo cedo, como dois idiotas apaixonados que realmente acreditavam que amor resolvia o resto. Eu pedi Amber em casamento numa viagem ao Colorado, numa trilha no Rocky Mountain National Park. Nada grandioso, só nós dois, vento gelado e montanhas até perder de vista. Você está tremendo. Não é de frio. Jake, Casa comigo. sim. Claro que sim. O casamento foi pequeno, umas 80 pessoas, só família e amigos próximos. Meus pais bancaram tudo, salão, buffet, cada detalhe. Eles amavam Amber desde o primeiro dia. Meu pai vivia dizendo que finalmente tinha alguém na família que entendia de negócios, porque eu, nas palavras dele, só sabia falar de máquina. Minha mãe levava Amber para fazer compras, convidava para clube do livro, encaixava ela em todos os rituais da família. Minha irmã Bailey idolatrava Amber, vivia pedindo conselho de roupa, trabalho, vida. Amber gostava daquela atenção. Eu gostava de ver todo mundo feliz. Parecia uma vida pronta. Nosso primeiro apartamento tinha uma torneira pingando que eu prometia consertar e nunca consertava. Duas canecas combinando que Amber escolheu e uma rotina de domingo na feira em que a gente fingia ser o tipo de casal que fazia kombucha em casa. A gente falava de comprar uma casa, ter filhos, seguir em frente. Tudo parecia sólido. Só parecia. E eu trabalhava como engenheiro mecânico numa fábrica a uns 40 minutos de casa. Era serviço pesado, horas longas, salário bom, carreira estável. Amber trabalhava com vendas farmacêuticas. Viajava muito, passava dias em conferência, jantares com clientes, reunião atrás de reunião. Minha família adorava isso nela. Achavam ela brilhante. E eu também achava, por muito tempo. Os sinais estavam todos ali, só que eu preferi chamar de estresse. As viagens ficaram mais frequentes. Mais longas também. Ela chegava em casa exausta, sem vontade de falar da semana. Começou a botar senha no celular, no notebook, em tudo. Dizia que era por confidencialidade com clientes. Nossas conversas viraram logística. Você pagou a conta da luz? Paguei. Tem pão. Tem. Então amanhã compra café. Tudo bem. Era isso. Conta, mercado, lixo, agenda. Eu achei que ela só precisava de espaço. No fim, ela precisava mesmo era de espaço para dormir com o chefe. Eu descobri da pior forma, numa quinta-feira à tarde, por volta de 2 horas. Eu estava numa inspeção numa planta que a gente estava atualizando, mas o sistema de resfriamento deu problema, interromperam tudo por segurança e o gerente mandou a equipe inteira para casa. Eu mandei mensagem para a Amber avisando que chegaria mais cedo e perguntando se ela queria que eu passasse para pegar comida. Vou chegar cedo. Quer que eu leve alguma coisa para jantar? Ela não respondeu. Não achei estranho. Podia estar em reunião, em visita, em qualquer coisa. Quando estacionei, vi um BMW parado na nossa vaga. Pensei que fosse visita de vizinho ou mais uma confusão do condomínio. Peguei minha bolsa de trabalho e a caixa de ferramentas, já pensando se usava tarde livre para consertar a torneira ou mexer no meu Mustang na garagem compartilhada. Entrei no apartamento, atravessei a sala e abri a porta do quarto. E ali acabou tudo. Amber, minha então esposa, era a mulher em torno de quem eu tinha construído toda a minha vida adulta. Jake, Bradley, o gerente regional dela, estava nu na minha cama, tentando puxar o lençol tarde demais para qualquer dignidade. Cara, calma. Calma, você está pelado no meu quarto, na minha cama, com a minha mulher. Não é. Nem termina essa frase. O mais cruel é que, nesses segundos, eu não vi a cena inteira de uma vez. Eu vi detalhes. O paletó caro dele jogado na cadeira, a roupa da Amber no chão, formando um caminho da porta até a cama. O sanduíche que eu tinha feito para ela às 6 da manhã, peru e queijo suíço no pão integral, fechado, intacto, na mesa de cabeceira. O cérebro escolhe as coisas mais estúpidas para lembrar quando está quebrando. Jake, me escuta.
Eu estou escutando bem demais. Não é o que você está pensando. Então, me ajuda. O que exatamente eu devia pensar vendo você com ele? Olha, foi um erro. Foi. E agora você vai embora antes que eu te arraste até a porta. Bradley se embolou inteiro vestindo a calça. Tentou parecer no controle e falhou miseravelmente. E eu não quero problema. Já devia ter pensado nisso antes de entrar na minha casa. Sai, agora. Ele pegou a camisa, o paletó, o sapato, tudo de qualquer jeito e praticamente correu. Poucos segundos depois eu ouvi o motor do BMW ligando e os pneus cantando no estacionamento. Amber ficou ali, segurando o lençol junto ao peito, máscara borrada, olhos arregalados, tentando calcular a melhor saída. Jake, por favor. Me deixar explicar. Explicar o quê? Há quanto tempo? Não importa. Importa para mim. Não era para você descobrir assim. Então era para eu descobrir como. Em convite de casamento? Para com isso. Não. Quem tem que parar aqui não sou eu. E eu queria gritar. Queria quebrar a mesa de cabeceira, socar a cara do Bradley, jogar tudo pela janela. Mas o que saiu foi pior. Frio. Vazio. Morto. Acabou. Jake, não faz isso. Você já fez. A gente pode conversar. Você ainda não entendeu. Não existe mais a gente. Onde você vai? Para qualquer lugar que não tenha você. Você está exagerando. Você me traiu no nosso quarto. Em que parte disso eu devia ser razoável? Eu peguei as chaves do chão. Na porta, olhei para Amber uma última vez e só consegui pensar que aquela mulher era a mesma com quem eu tinha planejado ter filhos. Não me liga. Não me manda mensagem. Não inventa desculpa. Você escolheu. Agora vive com isso. Eu dirigi até a casa do Colin sem lembrar direito do caminho. Só cheguei. Colin era meu melhor amigo, o tipo de homem que entende silêncio sem transformar aquilo num espetáculo. Entra, eu peço comida. E o... Não precisa falar agora. Ele abriu a porta, olhou para a minha cara e soube. Simples assim. Eu fiquei no sofá dele por horas, encarando a televisão desligada da minha própria cabeça. Ele trouxe comida. Eu não toquei. Trouxe água. Eu mal bebi. Sentou do meu lado, mexeu no celular às vezes, levantou, voltou e não me pressionou uma única vez. Perto da meia-noite, eu consegui abrir a boca. Peguei os dois. Certo, Na minha cama. Ela estava com o chefe. entendi. Eu acho que acabou. Não, não acha. Acabou. Foi um alívio ouvir isso em voz alta, como se alguém tivesse carimbado uma verdade que meu corpo inteiro já conhecia. Eu preciso de um advogado. Segunda-feira de manhã. Hoje você dorme. Amanhã você respira. Depois a gente resolve o resto. Naquela noite eu não dormi quase nada. Fiquei deitado no quarto de hóspedes, revendo tudo, como se meu cérebro quisesse me punir com retrospectiva. As reuniões que se alongavam, as viagens que se multiplicavam, as senhas em todos os aparelhos. A distância crescendo. O jeito como ela endurecia quando eu pegava no celular dela por engano. Eu não sabia se aquilo estava acontecendo havia semanas, meses ou anos. Mas, no fim, a duração não mudava o estrago. Na segunda-feira de manhã, eu estava sentado no escritório de uma advogada de família, pedindo para sair do casamento o mais rápido possível. Nebraska é um estado de divórcio sem culpa, então a traição não me dava vitória automática em nada. Só me dava nojo. Patricia era minha advogada de divórcio, uma mulher experiente, direta, daquelas que enxergam mentira antes mesmo de ela terminar a frase. Você quer mesmo dividir tudo pela metade? Quero. Mesmo depois de pegar sua esposa com outro homem? E eu não quero vingança. Eu quero distância. Adultério ajuda numa negociação. Não me importa. Se 50% me tira da vida dela mais rápido, eu assino hoje. Certo. Mas guarda tudo. Mensagem, data, horário, qualquer detalhe. Eu achei que isso fosse ser simples. Nunca é. Gente pega errando e, em vez de admitir, tenta virar a mesa. Não se surpreenda se ela começar a contar outra história. Amber fez exatamente isso. Antes mesmo de eu entender o tamanho do desastre, ela já tinha saído na frente. Amber entendeu uma coisa que eu demorei para perceber: quem fala primeiro e fala com convicção quase sempre sai com cara de vítima. Então ela inventou uma versão em que eu era emocionalmente abusivo, controlador, paranoico, ciumento. Disse que eu vigiava o celular dela, o e-mail dela, que eu implicava com qualquer colega de trabalho, que eu transformava a vida dela num inferno. E nessa história, Bradley não era o amante. Era o homem gentil que ofereceu conforto a uma mulher sofrida. Eu virei o vilão sem nem ter aberto a boca. E o pior não foi estranho acreditar. Foi a minha família. Minha mãe foi a primeira a ligar 3 dias depois de eu sair de casa. E quando eu vi o nome dela na tela, ainda achei que ela fosse perguntar se eu estava bem. Minha mãe sempre foi o tipo de mulher que falava manso quando queria parecer justa. Só que naquela ligação não tinha justiça nenhuma. Jake, como você pode fazer isso com a Amber? O quê? Não se faz uma mulher viver desse jeito. Controlando, desconfiando, acusando sem prova. Mãe, do que você está falando?
Não se faz sua insegurança destruir um casamento. Eu nunca imaginei isso de você. A Amber já contou tudo. Ela está destruída. Destruída. Mãe, eu cheguei em casa e peguei a Amber na nossa cama com o chefe dela. Nós vimos as mensagens que você mandava para ela. Mensagens perguntando onde minha esposa estava. Se ela estava bem. Se voltava para jantar. Isso agora virou abuso? Não tenta distorcer. Ela mostrou tudo. E você pediu para ver o meu lado? Não precisava. A Amber faz parte desta família há 7 anos. Nós conhecemos o caráter dela. E o meu? Você conhece o meu? Jake, Não. Responde. Você conhece o meu ou não? Ela não respondeu. Nem ela, nem ninguém. Meu pai apareceu na casa do Colin no dia seguinte sem avisar e foi direto ao ponto. Eu devia pedir desculpa para Amber, procurar ajuda, trabalhar em mim mesmo antes que fosse tarde demais para salvar o casamento. Quando eu disse que Amber estava dormindo com o chefe, ele me olhou como se eu tivesse acabado de inventar aquilo e soltou que eu devia ter empurrado ela para isso de algum jeito. Como se traição fosse reação automática a um marido que trabalhava demais. Bailey conseguiu ser pior. Minha irmã caçula, a menina que eu defendia de valentão na escola, ajudei com inscrição de faculdade e até assinei como fiador no primeiro aluguel, me mandou um texto enorme dizendo que eu tinha mostrado minha verdadeira cara, que ela estava decepcionada comigo e que, pelo menos, Amber tinha encontrado alguém que realmente a valorizava. Depois me bloqueou. Tentei falar com tios, tias, primos, gente que me viu crescer. Não adiantou. Amber tinha chegado antes em todo lugar. A versão dela já estava pronta, marido controlador destrói o casamento com ciúme doentio, esposa encontra felicidade em outro lugar, marido surtado não aceita. Meu tio Dave, o mesmo homem que eu ajudei a se mudar 3 vezes e para quem emprestei dinheiro quando o restaurante dele quebrou, sugeriu que eu procurasse ajuda profissional para tratar meus problemas de controle. Em 2 semanas, minha família inteira me cortou. Ninguém retornava a ligação. Ninguém respondia e-mail. Minha mãe me bloqueou nas redes. Meu pai devolveu um presente de aniversário que eu mandei para ele, fechado, sem abrir. Bailey trocou o contato de emergência do trabalho, tirou meu nome e colocou o da Amber. Eles escolheram ela. Sem meio termo, sem dúvida, sem um segundo de hesitação. Escolheram minha ex no lugar do próprio filho e do próprio irmão. Coma, Não estou com fome. então mastiga com ódio. Mas cama, Meu pai devolveu meu presente. eu sei. Lacrado. Eu sei. Bailey pôs a Amber como contato de emergência. Eu sei. Eles escolheram ela. Eu sei. E continua sendo absurdo. O divórcio foi um inferno. Amber queria a casa, a maior parte da poupança e até a minha caminhonete, que eu tinha comprado antes do casamento. O advogado dela tentou me pintar como financeiramente controlador, emocionalmente instável, potencialmente perigoso. Patricia, minha advogada, uma mulher mais velha que já estava no direito de família havia 30 anos, percebeu o jogo da Amber antes mesmo de a primeira audiência esquentar. Ela quer te provocar. Está conseguindo. Ainda não. Irritar você e fazer você reagir são duas coisas diferentes. O que ela ganha com isso? Se você perder a cabeça uma vez, ela transforma isso em prova. Então não dá esse presente pra ela. Não vou dar. Ótimo, deixa ela falar demais. Gente assim sempre se entrega pela própria boca. Na mediação, Amber entrou com aquela postura de quem já tinha ensaiado tudo. Eu fico com a casa, com a maior parte da poupança também. E a caminhonete. A caminhonete foi comprada antes do casamento. Então a gente discute no tribunal. Eu cansei de ser controlada. Agora eu quero o que é meu, Você já levou bastante coisa. Jake, deixa comigo. viu? É sempre assim. Ele faz uma frase e acha que encerrou o assunto. Minha cliente não é você, Amber. Continua. E eu continuei calmo, em cada depoimento, em cada reunião, em cada exigência ridícula. Quando o lado dela insinuou que eu tinha escondido patrimônio, Patrícia apareceu com 5 anos de extrato bancário. Quando tentaram sugerir que eu tinha ameaçado Amber, nós mostramos o registro inteiro, provando que, depois que saí de casa, eu só me comunicava por advogado. O juiz não comprou a encenação dela. No fim, os bens do casamento foram divididos no meio. A casa teve de ser vendida, porque nenhum de nós conseguiria manter sozinho. Eu fiquei com a caminhonete e com uma parte da reserva, e isso bastou para eu sair dali com o suficiente para recomeçar. A única satisfação veio 3 meses depois de o divórcio ser encerrado. Amber foi demitida. Bradley também. Descobriram que ele era casado e, quando a esposa dele soube do caso, fez umas ligações para o RH. A empresa proibia relacionamento entre gerente e subordinada direta. Os dois rodaram. Depois eu ouvi, por gente do antigo círculo deles, que tentaram ficar juntos mesmo assim. Durou menos de 6 meses. Não é fácil construir amor em cima de mentira, adultério e casamento destruído. E aí? Vai brindar? Com o quê? Com justiça atrasada. Não tem gosto de justiça. Tem gosto de comida requentada. Ainda assim, eu pediria sobremesa. Era um consolo frio. Porque, enquanto a vida deles desandava, eu ainda estava sozinho num estúdio apertado, comendo jantar congelado e tentando entender em que momento a minha vida tinha saído dos trilhos. Colin foi o único que ficou.
A maior parte dos amigos em comum escolheu Amber ou simplesmente sumiu porque divórcio deixa todo mundo covarde. Trouxe comida tailandesa. Você já percebeu que aparece aqui sempre na hora em que eu ia desistir do dia? É talento. Ou pena? Não é pena. É lealdade. Parece artigo em extinção. Na sua família, claramente. Você acha que eles voltam? Acho. Quando perceberem que Amber mentiu, vão pedir desculpa. E eu queria acreditar nisso. Então acredita por hoje. Eu acreditei por meses. Esperei ligação, mensagem, batida na porta, qualquer sinal de arrependimento. Não veio nada. Em algum momento, eu entendi que minha família tinha feito a escolha dela e eu precisava fazer a minha. Ou eu seguia em frente, ou deixava a traição deles terminar o trabalho que Amber tinha começado. Eu escolhi seguir em frente. Me afundei no trabalho. Peguei projeto extra, aceitei tarefa que ninguém queria, virei o cara que resolvia a bagunça que os outros evitavam. Fui promovido a engenheiro sênior, depois a líder de projeto. O dinheiro melhorou, mas, mais do que isso, eu finalmente tinha alguma coisa para ocupar a cabeça além do estrago. Também comecei a treinar pesado. Precisava descarregar a raiva em algum lugar que não destruísse o resto da minha vida. Descobri que gostava da sensação brutal e simples de levantar um peso do chão e pôr de volta no lugar. Em um ano, perdi 15 quilos do peso do divórcio e ganhei músculo. Saí do estúdio e fui para um condomínio de 2 quartos. Nada luxuoso, só limpo, estável e meu. Decorei com o que eu gostava, não com aquele bege sem alma que Amber chamava de elegante. Adotei um pastor alemão, Rex, que não ligava para passado, drama ou abandono. Ele só queria bola, passeio e jantar no horário certo. A vida ainda não era perfeita, mas já era minha. E foi nessa fase que eu conheci Kyla, numa reunião de kickoff de projeto. Ela era nova especialista de suprimentos, eu era o líder da engenharia, e bastaram 10 minutos para eu perceber que ela não tinha a menor paciência para incompetência. 30% acima. Você inflou essa proposta em 30%. E o pior é que nem teve o cuidado de disfarçar. O fornecedor tentou enrolar. Kyla abriu a pasta, puxou 3 cotações concorrentes que tinha levantado antes da reunião e desmontou o discurso dele peça por peça. Eu fiquei vendo aquilo e pensando que era a coisa mais atraente que eu tinha presenciado em anos. Depois, ela me encontrou na estação de café. Me diz uma coisa. Todos os seus fornecedores são ruins assim ou hoje? Foi edição especial. A maioria é só incompetente, mas alguns realmente se esforçam para virar piada. Ótimo. Já sei que não vou me entediar trabalhando com você. Promessa usada para a primeira conversa. E eu vim preparada. A gente começou falando de logística, compras, fornecedores que prometiam um milagre e entregavam dor de cabeça. Quando percebemos, já tinham se passado 2 horas numa sala de reunião vazia, nós dois rabiscando melhoria de fluxo no quadro branco, como duas pessoas suspeitamente animadas com o processo interno. Isso foi há 3 anos. Kyla não era como Amber. Não fazia joguinho, não precisava ser o centro de tudo, não esperava que eu adivinhasse o que ela queria. Quando algo o incomodava, ela falava. Simples. A gente foi devagar, porque eu ainda entrava em qualquer possibilidade de relacionamento como quem pisa em vidro, e ela também tinha saído de uma história ruim. O primeiro encontro foi um café. O segundo, uma exposição de carros, porque ela quis ver o meu projeto de restauração do Mustang. No terceiro, ela cozinhou na casa dela e eu fiquei cortando legumes enquanto contava, sem enfeite, o desastre que tinha sido o meu primeiro casamento. Então deixa eu ver se entendi. Sua ex traiu com o chefe. Inventou que você era abusivo. Sua família acreditou nela sem te ouvir. E te abandonou. Resumindo muito, foi isso. Que é mulher. Insuportável. Só ela? Não. Sua família conseguiu ser pior. Você é direta. Você prefere alguém enrolando para dizer o óbvio. Não. Então pronto. Você foi traído. E abandonado. Não tem nada aí para suavizar. Ninguém tinha dito isso desse jeito. Então estavam todos ocupados demais defendendo gente errada. Foi o suficiente. Ela não tentou relativizar, não sugeriu que eu devia ter feito alguma coisa para merecer aquilo, não veio com discurso de conciliação obrigatória. Só chamou as coisas pelo nome certo. E, depois de tanto tempo ouvindo versões tortas da minha própria vida, aquilo me acertou em cheio. Um ano depois, a gente foi morar junto. A casa era dela, num bairro tranquilo, com garagem grande o bastante para os meus projetos e quintal para o Rex correr. A cozinha parecia congelada em 1985, o banheiro também, e o quintal era mais mato do que grama. Mas a estrutura era boa. A gente passou fim de semana atrás de fim de semana arrumando tudo, trocando peça, pintando parede, arrancando erva daninha, transformando aquela casa em lar. No ano passado, Kyla apareceu na cozinha com um teste na mão e um olhar que me fez largar a chave inglesa na bancada. Eu fiz 2. Os 2 deram positivo. Positivo de verdade? Jake. Que não ia ensaiar essa cara para te zoar. Nós vamos ter um bebê. Vamos. Meu Deus. Essa reação foi boa, ou eu devo me ofender?
Foi ótima. Eu só esqueci como respirar por um segundo. A gravidez foi tranquila. Quase sem enjoo, sem complicação, só Kyla crescendo devagar e reclamando que as calças do trabalho tinham decidido traí-la. Fizemos curso de parto, lemos os livros, discutimos nome até chegar a Oliver para menino e Hannah para menina. Oliver Jake nasceu numa terça-feira, às 6h43 da manhã, com 7 libras e 2 onças, berrando no segundo em que chegou ao mundo. Kyla encarou o parto como encarava tudo, com método, firmeza e só um volume moderado de palavrão jogado na minha direção. Se você disser respira mais uma vez, eu te derrubo. Certo. Silêncio absoluto. Melhor. Quando eu peguei meu filho no colo pela primeira vez, alguma coisa rompeu dentro de mim. Todas as paredes que eu tinha levantado para me proteger racharam ao mesmo tempo. Aquele menino minúsculo dependia de mim para tudo. Tinha metade do meu DNA, meu nariz e, com sorte, o bom senso da mãe. Florês para a Keila, um leão de pelúcia para o Oliver. Você está tentando subornar meu filho. Claro, quero ser o tio favorito. Você não é tio. Detalhe técnico, você vai ser um ótimo pai. Espero que sim. Não, você vai. Esse menino deu sorte. Pela primeira vez em 3 anos, eu me permiti pensar na minha família. Meus pais nunca conheceriam o neto. Bailey nunca seria tia. Meu filho cresceria sem metade da própria árvore genealógica porque eles escolheram minha ex-mentirosa no lugar de mim. Perda deles, eu repetia para mim mesmo. A gente não precisava deles. Só que essa decisão não dependia inteiramente de mim. 2 semanas depois do nascimento do Oliver, eu estava em licença paternidade, vivendo naquele estado de zumbi em que o dia inteiro parece madrugada, alternando mamadeira, fralda e café requentado, quando meu celular tocou de um número desconhecido. Eu atendi com o Oliver dormindo no meu braço. Jake, é a sua mãe. 3 anos de silêncio, e foi isso. Nem hesitação, nem pedido de licença. Só aquela voz entrando na minha casa como se nunca tivesse ido embora. Ficamos sabendo do bebê. Parabéns. Como vocês souberam? Isso não importa agora. O importante é que queremos conhecer nosso neto. Nosso neto. Nem começou com meu filho. Nem consentimos muito. Foi direto para nosso neto. Jake, por favor, nós somos família. Um bebê muda tudo. Pode ser um recomeço. Queremos fazer parte da vida dele. Um recomeço? Foi assim que você decidiu chamar o que fez comigo? Não complica. Não complica? Quando a Amber mentiu que eu era abusivo, você acreditou nela sem nem me ouvir. Quando eu tentei te contar a verdade, você me tratou como mentiroso. Você me bloqueou em tudo. O pai devolveu o meu presente de aniversário sem abrir. Bailey me apagou da vida dela. E agora você me liga querendo pular direto para a parte do avó arrependida? Do outro lado, silêncio. O tipo de silêncio que não nasce de remorso, nasce de desconforto. Nós achamos que estávamos protegendo ela. Você precisa entender. A Amber foi muito convincente. Eu sou seu filho. Era mim que você devia ter protegido. Agora nós vemos as coisas de outro jeito. Que coincidência. E o que mudou? A vida da Amber não saiu como ela imaginava. E as pessoas começaram a fazer perguntas. Sobre a versão da Amber, nós percebemos que talvez tenhamos sido precipitados. Precipitados? 3 anos sem falar comigo. E você chama isso de precipitado? Quem contou para vocês sobre o Oliver? A Bailey viu umas fotos. Um amigo seu postou coisa do hospital. Na mesma hora, eu soube que tinha sido o Colin. Ele estava feliz demais para pensar em configuração de privacidade. Nós queremos visitar, conhecer o bebê, conversar. Seu pai está fazendo uma coisa linda para ele na oficina. Ele quer que o Oliver tenha algo especial. Eu vou pensar. Não pensa demais. Bebês crescem rápido. Você não vai querer que ele perca os avós. Ela desligou logo depois disso, deixando a culpa no ar como se eu tivesse obrigação de correr atrás dela. 10 minutos mais tarde, eu ainda estava parado no quarto do Oliver, olhando para a parede. Jake, o que foi? Minha mãe. Eles querem conhecer o Oliver. E o que você respondeu? Que eu ia pensar. É vai. Eu não sei. Uma parte de mim quer mandar todo mundo para o inferno. A outra olha para ele e pensa que talvez. Olhei para o Oliver dormindo no berço, sem ideia nenhuma da bagunça que existia antes mesmo de ele nascer. Talvez ele mereça conhecer os avós. Ele merece avós que não abandonaram o pai dele. Merece gente que fique, não gente que some e volta quando convém. Ela estava certa. Eu sabia disso. Só que esperança burra ainda é esperança. Uma parte de mim queria acreditar que minha família podia admitir que errou e construir alguma coisa de novo. Essa parte durou 4 dias. A Bailey mandou mensagem primeiro. Longa, doce demais, quase ensaiada. Disse que sempre me amou, que os últimos anos tinham sido difíceis para todo mundo, que queria fazer parte da vida do Oliver como tia. Enfiou no meio emprego novo, apartamento novo, namoro sério, um pacote inteiro de atualizações que eu só tinha perdido porque ela mesma me bloqueou. Aí veio o que importava. Ela ainda era amiga da Amber. A Amber tinha reconstruído a vida. Talvez, segundo Bailey, já estivesse na hora de todo mundo superar o drama.
Talvez a gente pudesse se encontrar um dia. A Amber adoraria conhecer o Oliver. E eu reli aquilo 3 vezes. Não porque eu não tivesse entendido, porque entendi perfeitamente. Lê isso. Entreguei o celular para Kayla. Ela leu em silêncio. Quando levantou os olhos, a resposta já estava pronta. Na morta. Eles não aprenderam nada. Não aprenderam. Eles ainda acham que a Amber é a vítima. Só querem acesso ao Oliver sem encostar no que fizeram comigo. Então decide. Era isso. Ou eu fechava a porta de vez sem olhar para trás, ou olhava uma última vez só para ter certeza. No fim, mandei a mensagem. Domingo, 2 da tarde. Só minha mãe, meu pai e Bailey. 1 hora. Se alguém defendesse Amber ou tentasse reescrever o passado, a visita acabava na mesma hora. Minha mãe respondeu em menos de 5 minutos. Obrigada. Estaremos aí. Você sabe que isso vai dar errado, né? O Colin veio no sábado à noite. Ficou na minha cozinha com uma root beer na mão, me vendo andar de um lado para o outro. Sei, mas eu preciso saber Saber o quê? se tem alguma coisa para salvar. Melhor cenário. Eles pedem desculpa, de verdade, sem desculpa torta. Sem dizer que foi tudo um mal entendido. Eles admitem que deveriam ter acreditado em mim. Que a Amber manipulou todo mundo. Que falharam comigo. E aceitam a Kayla e o Oliver sem condição. Maior cenário. Eles aparecem aqui querendo pular direto para avós e tia. Como se eu tivesse sumido por capricho. Meu dinheiro está no pior. O meu também. O domingo chegou com aquele clima feio de primavera, nuvem baixa, vento irritado, chuva só esperando a hora certa. A Kayla não fez espetáculo, mas deixou tudo claro na prática. O Oliver ficaria perto da gente. Ninguém ia pegar o bebê sem eu querer. Ninguém ia circular pela casa como se aquilo ainda fosse família. Às 2h03, um carro entrou na minha garagem. Pela janela eu vi minha mãe, meu pai e Bailey saindo devagar. Minha mãe parecia mais velha. Meu pai andava poupando o joelho esquerdo. Bailey estava de roupa social, mais afiada, mais dura, como se até o jeito de se vestir tivesse aprendido a não afrouxar. Eles ficaram alguns segundos do lado de fora, cochichando. Então meu pai tirou do banco de trás um cavalinho de madeira. Bonito demais. Trabalho de oficina caprichado. Feito para comover. A campainha tocou. Obrigada por receber a gente. Entra. Eles entraram na sala com sorrisos tensos e presentes nas mãos, parecendo estranhos vestidos de lembrança. Kayla já estava lá, em pé, perto do Oliver. Minha mãe viu o bebê e o resto da sala desapareceu para ela. Essa é a Kayla. E ali está o Oliver. Meu filho estava acordado no bebê conforto, olhando para cima como se o teto fosse a coisa mais fascinante do mundo. Minha mãe deu um passo na direção dele. Eu entrei na frente. Primeiro a gente senta, depois fala. Eles se acomodaram sem graça. Meus pais no sofá, Bailey na poltrona. Eu e Kayla continuamos de pé, entre eles e o Oliver. Meu pai pousou o cavalinho no chão com cuidado, como se a madeira pudesse falar por ele. Pela maneira como passou a mão na peça, ficou claro que queria que eu notasse o trabalho, o tempo, o gesto. Está muito bonito. Kayla disse isso porque tinha educação, não porque estivesse comovida. O silêncio ficou pesado. Minha mãe foi a primeira a quebrá-lo. Sentimos sua falta. Esses 3 anos foram difíceis para todo mundo. Meu pai reforçou a ideia com o rosto e com um murmúrio de concordância. Bailey entrou logo depois, naquele papel de mediadora que sempre gostou de vestir, sugerindo, pelo tom e pelo olhar, que o melhor era não cavar o passado, que toda família passa por coisas assim, que o importante era seguir em frente. Seguir em frente? Assim? Pulando tudo? Ninguém quer ficar preso no passado. Ótimo. Então me responde uma coisa. Que erro eu cometi? Bailey travou. Minha mãe desviou os olhos por um segundo. Meu pai mexeu no joelho. Ninguém tinha vindo preparado para essa pergunta. Bailey tentou amaciar, dizendo com aquele jeito cuidadoso demais que talvez a comunicação tivesse sido ruim dos dois lados, que todo mundo estava ferido, que as emoções estavam altas. E eu tentei me explicar. Você me bloqueou. Você estava num estado muito ruim. Todos nós falamos coisas no calor do momento. Eu não, eu falei a verdade. E você me chamou de mentiroso. Meu pai finalmente entrou, duro e desconfortável ao mesmo tempo. Disse do jeito dele que a Amber tinha sido convincente, que mostrou mensagens, e-mails, gente dizendo que eu estava estranho, que eles precisavam considerar o lado dela. E o meu? Vocês consideraram o meu? Você estava com raiva, fora de si. Eu peguei minha esposa com outro homem na nossa cama. Isso não é estar fora de si. Isso é ter sido traído. Minha mãe respirou fundo e fez o que eu já devia ter esperado. Disse bem baixo que a Amber tinha explicado aquela situação, que eu estava emocionalmente ausente havia meses,
que ela encontrou em outra pessoa a atenção que precisava. Não era certo, mas eu tinha empurrado as coisas naquela direção. Foi nesse momento que tudo ficou gelado dentro de mim. 3 anos. E eles ainda estavam fazendo a mesma escolha. Chega. Vocês precisam ir embora. Bailey se ergueu na hora, revoltada, dizendo que a visita mal tinha começado, que eles nem tinham pegado o bebê ainda. Meu pai abriu as mãos, irritado, insistindo que eles estavam ali, que estavam tentando, que isso precisava valer alguma coisa. Tentar teria sido acreditar em mim há 3 anos. Tentar teria sido me ouvir antes de me apagar da vida de vocês. Isso aqui não é esforço, isso aqui é interesse. Vocês querem alguma coisa minha e acham que eu vou entregar como se nada tivesse acontecido. Como você consegue ser tão cruel? Nós estamos tentando curar esta família. Vocês quebraram esta família e não vão decidir quando ela sara. Bailey apelou para o Oliver, para a ideia de avós, de tia, de família completa. Meu pai foi ficando vermelho, incomodado por eu não aceitar a versão dele de reparo, aquela em que um gesto no presente apaga a traição no passado. Eu quero para o meu filho pessoas que fiquem, pessoas que acreditem nele, pessoas que não abandonem quando a verdade for inconveniente. Nós somos essas pessoas. Não, vocês provaram que não são. Meu pai pediu respeito sem pedir desculpa. Bailey subiu o tom, indignada, como se eu não tivesse o direito de manter meu próprio filho longe deles por causa de um rancor antigo. Posso? Sim. Olha eu fazendo. Lá fora, a chuva começou. Fraca no primeiro minuto. Forte logo depois. Daquelas que ensopam sem pedir licença. Por favor. Nós sentimos muito. Só dá uma chance pra gente. Se sentissem, teriam ligado há 3 anos. Teriam aparecido quando as mentiras da Amber começaram a desmoronar. Teriam admitido o erro antes de eu ter alguma coisa que vocês querem. Meu pai rebateu como se tudo aquilo fosse vingança. Bailey comprou a palavra na hora. Eles ainda não entendiam. Não, isso é proteção. Eu estou protegendo meu filho de pessoas que fariam com ele o que fizeram comigo. Fui até a porta e abri. O vento jogou chuva para dentro da sala. Acabou. Vocês vão embora agora. Os três ficaram imóveis por um segundo. Minha mãe chorava. Meu pai parecia ofendido. Bailey parecia furiosa. Nenhum dos três parecia arrependido. Meu pai tentou mais uma vez, apelando para o vínculo que ele mesmo tinha cortado. Bailey agarrou a bolsa. Minha mãe estendeu a mão como se ainda pudesse me alcançar dali. Eu não sou o filho de vocês quando convém. Vocês deixaram isso claro há 3 anos. Saiam, antes que eu chame a polícia. Bailey passou por mim primeiro, tensa, dura, indignada. Meu pai pegou o cavalinho de madeira de volta. Minha mãe ainda tentou uma última cartada, querendo deixar um número de telefone caso eu mudasse de ideia. Eu não vou mudar. Eles saíram para a varanda e a chuva caiu em cima dos três sem misericórdia. Meu pai segurava o cavalinho, tentando proteger a madeira e falhando. Minha mãe virou mais uma vez. Bailey também. Ainda esperavam alguma coisa. Eu não dei nada. O erro foi de vocês. Há 3 anos. Isto aqui é só a consequência. Fechei a porta. Pela janela, vi os três correndo para o carro, encharcados, atrapalhados com o presente, com a raiva, com o próprio orgulho. O carro ficou parado na garagem por alguns minutos, motor ligado. Depois foi embora. A casa ficou quieta de novo. Só o Oliver fazia aqueles barulhinhos pequenos de bebê no bebê conforto, como se o mundo inteiro coubesse num som quase sem voz. Você está bem. Kyla me abraçou por trás. Estou, agora estou. E eu estava mesmo. Mais leve. Como se finalmente tivesse largado um peso que nunca foi meu para carregar sozinho. Então, como foi? O Colin ligou uma hora depois. Exatamente como você falou. Eles queriam perdão instantâneo e acesso ao Oliver. Sem me encostar no que fizeram comigo. E você mandou todo mundo embora na chuva. Admito que gostei da imagem. O clima ajudou. Eles vão voltar? Provavelmente. Mas acabou. Acabou para mim. Acabou a tentativa de consertar relação com quem fez questão de quebrar. Acabou a esperança de que eles virem a família que eu precisei. E acabou qualquer chance de eu deixar isso chegar perto do meu filho. O Oliver se mexeu no sono e soltou uma mãozinha para fora do pano. Eu ajeitei com cuidado. Ele cresceria com os pais da Kyla, que me acolheram sem fazer pergunta errada e já olhavam para ele como se fosse milagre. Cresceria com o Colin e com a Lisa, que tinha virado família porque escolheu ficar. Cresceria com a família que nós construímos, não com a que me abandonou. E aquilo bastava. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem curta da minha mãe pedindo para eu reconsiderar dizendo que me amava. Eu apaguei sem responder e bloqueei o número, porque algumas pontes não merecem obra. Merecem ruína.